Não sei se queres tocar aqui mais alguma coisa da parte do imobiliário. Eu queria te perguntar agora Não, um bocado o sobre a engraçado é isso. Bitcoin e assim. Sobre o Bitcoin, o que é que eu acho que isso deixas para outro episódio, porque eu sou maluco por Bitcoin. Podemos falar 3 horas sobre isto. Não, depois um gajo também fazendo uns cortes aqui e acolá, isso cabe, não te preocupes. Pá, eu queria te perguntar, porque lá está, tu também, eu calculo que uma boa parte do teu património seja Bitcoin e afins. Tu sempre foste um gajo que defendeste muito a causa e há sempre aquela questão de se a Bitcoin, se vale a pena meter dinheiro, se não vale a pena, se ainda vale, porque as coisas têm, porque ela tem crescido de forma ridícula. Agora, no caso, até a Bitcoin caiu recentemente, já, quer dizer, já está a cair mais ou menos desde novembro, né? Com altos e baixos, mas ela tem caído mais ou menos desde novembro. A minha questão, passando a parte de porque é que te suscitou interesse a Bitcoin, porque é que continuas a confiar como uma forma de investimento e o que é que a teu ver, prevês para o futuro da Bitcoin? Eu sou um maximalista doente por Bitcoin. Eu adoro a tecnologia e, não tem como falhar. Longo prazo não tem como falhar. Porque Mas tu não achas que está tu, ultrapassada a tecnologia em si, com novas moedas como o Ethereum e por aí fora? Não só o porque Ethereum, não tem outras. nada. Porque não tem nada. Bitcoin é uma moeda descentralizada. Eu nem sei como é que, por onde é que é de começar, porque isto é tanta coisa e eu adoro falar sobre isto. Porque tu tens a parte macroeconómica e tens a parte funcional da moeda e tecnológica da moeda que. O que é que tu tens em macroeconomicamente? Tu tens os bancos centrais e as reservas federais que têm que continuar a imprimir dinheiro para. E tem que haver uma inflação contínua nos próximos anos. É impossível. Tu, para continuares com esse sistema que tu tens, monetário, tem que haver inflação. Principalmente com a dívida que tu imprimiste nos últimos anos. Porquê? Senão vais ter uma recessão económica gigante. E é o que tu estás a ver. Fala-se em subir interest rates, recessão no mercado. Porquê? Tu, para tornares a dívida que tu tens passada mais barata, a forma que tu tens é desvalorizando o dinheiro. Como é que tu desvalorizas o dinheiro? Havendo inflação. Certo? Uhum. Pronto. Partindo desse pressuposto, os bancos centrais e as reservas federais vão ter que continuar a imprimir dinheiro. Ponto. Senão tens uma recessão económica gigante, disparidades a aumentar, revoluções, e o objetivo não é esse. O objetivo é haver prosperidade económica. E porque também existe muita coisa leverage, principalmente por isso é que se imprimiu tanto dinheiro, e setores que dependem uns dos outros. Tu sabendo que tu precisas de inflação quer dizer, e que reservas federais e os bancos centrais vão continuar a imprimir dinheiro e desvalorizando esse dinheiro, o Bitcoin entra como. Eu coloco o Bitcoin como num patamar diferente de apenas guardar valor. Value storage. Uhum. Tipo gold. Sim. Para mim é um bocadinho mais que isso agora quando se introduziram o Lightning Network, que te possibilita outro tipo de. Principalmente usar como currency, porque tira as fees e aumenta-te a escalabilidade. Mas isso é outra coisa. Não sei se estás familiarizado com o Trilema, que é tipo. Pronto, mas isso é outra. Trilema, basicamente, tu tens um triângulo, ok? E tu, na cryptocurrency, tu tens sempre que abdicar de um dos lados do triângulo para teres dois lados fortes. No caso da Bitcoin é o quê? Tu tens a descentralização, é descentralizado, está na network, quem manda em Bitcoin é os miners. Tens segurança, ok?
É muito Certo. segura, mas não tem escalabilidade. Ok? Tu abdicas da escalabilidade para ter duas coisas fortes: centralização e segurança. Ok? Porquê? Se tu quiseres, se quiseres ter menos segurança e aumentar a escalabilidade, o que é que acontece no Bitcoin? Tu aumentas o bloco. Consegues mais transações por minuto. Problema: há menos pessoas capazes de minerar o Bitcoin. O que é que isso torna? Torna a tecnologia mais centralizada. Ok? Em vez de eu e tu podermos minerar um Bitcoin, como precisas de mais poder computacional porque aumentaste o bloco para conseguir mais transações, o que acaba por acontecer é que tornas a tecnologia ganha escalabilidade, mas perde segurança, ok? E perde centralização, ok? O que é que introduz o Lightning Network? Introduz-te uma second layer que te possibilita a escalabilidade, ok? E não interfere diretamente com a tecnologia em si do Bitcoin, ok? Como é que isto está em termos macroeconómicos? Como é que isto se liga? A meu ver, como precisas de continuar a dar debasement em termos monetários, o que acaba por acontecer é que tu tens uma supply, uma oferta fixa de Bitcoin. Tens 21 milhões de Bitcoins, ok? Certo. Que é possível minerar, ok? E, na verdade, tu, em termos de monetários, tu podes imprimir o dinheiro que tu quiseres. E vê se os Estados imprimem dinheiro e desvalorizam o dinheiro. Uma casa aqui nesta zona há 8 anos valia 40 mil euros. Agora não compras uma por menos de 130, 140 mil euros. Okay? Isto é desvalorização do poder de compra, da moeda. Há mais moeda a circular para os mesmos scarce assets, ativos escassos, e nomeadamente os ativos escassos aumentam de valor. O que é que acaba por acontecer quando tu tens uma tecnologia como o Bitcoin? Tu tens 21 milhões. E que tu agora tens 18 milhões, penso eu. E a quantidade que tu consegues minerar de Bitcoin, com as halvings que são de 4 em 4 anos, reduzem para metade o valor que tu consegues minerar. Ok? De Bitcoins anual. Cada vez é mais escasso e a impressão da moeda vai continuar a haver. Sempre. E não é só isso. Tu tens uma coisa que se chama Network Effect em Bitcoin. Ok? Chama-se Metcalfe Law. Não sei se tu estás familiarizado. Tu tiveste isso com as telecomunicações e tiveste isso com a internet, que é o aumento linear do número de utilizadores faz com que a network aumente exponencialmente. Ok, estou a perceber. Ok? Porquê? Tiveste isto nas telecomunicações. Eu posso mostrar aqui o que é Metcalfe Law. Espera aí, só para... Eu vou-te mostrar aqui, vou-te compartilhar a tela. Isto é muito interessante. Ok, estás a ver aqui isto? Isto é em termos de comunicação, ok? Se eu e tu tivermos um telefone, nós podemos fazer uma conexão, ok? Mas se 5 pessoas tiverem um telefone, já são possíveis 10. E se 12 pessoas tiverem um telefone, são 66 possíveis conexões. O que é que isto quer dizer? O número linear de users na network fez com que a capacidade da network aumentasse exponencialmente. A mesma coisa aconteceu com a internet. O número linear foi aumentando, mas a capacidade de interações na network aumentou exponencialmente. A mesma coisa acontece com o Bitcoin, mas em termos de valor, porque neste caso o que é que acontece? O número linear de pessoas que vão entrando e usando BTC é linear, mas o aumento do preço é exponencial, porque as interações, em vez de eu e tu termos uma wallet, não. Se 5 pessoas tiverem wallets, já é 10 possíveis conexões possíveis. Ok? Percebes aqui o conceito, Metcalfe Law? Sim. Pronto. Estou a perceber. O problema é, e aqui entra a parte interessante, tu em Bitcoin não estás a ter um aumento linear do aumento de users, estás a ter um aumento entre linear e exponencial. O que quer dizer que tu vais ter um aumento de preço exponencial. Estou a perceber. E por isso é que tu tens este que ninguém percebe. Epá, como é que Bitcoin dispara 10 mil euros num dia? Percebes? Ou como é que... E não é só isso. Tu neste momento o que é que tu tens? Tu tens cada vez mais
tipo, isto, quer tu queiras, quer não, vai haver. O mundo funciona assim: wealth transfer, ok? Dos mais novos, dos mais velhos para os mais novos. E quer tu queiras, quer não, cada vez mais pessoas mais jovens estão aware desta tecnologia. E cada vez mais empresas recebem Bitcoin. Portanto, o aumento não está a ser linear. O aumento de users está a ser entre linear e exponencial. Ok? E tu consegues ver isso porquê? Sim, é um a aumento quantidade de linear addresses muito mais rápido. acentuado. Então o que é que tu tens? E tu consegues ver isso em Glassnode. Tu tens uma plataforma que consegues analisar a quantidade. Porque como a rede de Bitcoin é tão. Está tudo exposto, ok? Todas as transações que são feitas, tu consegues tirar vários dados desses daí. E tu tens uma plataforma que se chama Glassnode que faz várias análises de vários dados que passam nessa network, ok? E o que é que eles conseguem ver? A quantidade de wallets que são criadas, novas por mês, conseguem ver a quantidade de liquid supply que tu tens, conseguem ver a quantidade de long-term holders que há no mercado. Epá, e eu vou-te ser muito sincero, eu estou tão bullish nisto, e tenho, se eu te dissesse que tenho 40, não tenho, 30 e tal por cento da minha net worth está em Bitcoin, ok? E não olho para o preço de Bitcoin. Eu estou tão convicto nisto, longo prazo, que para mim não os te short-term interessa swings sequer. não me... O short pode ir a 10 mil euros amanhã, que eu sei que daqui a 10 anos vai valer muito mais. Percebes? Okay. Não, isso por um lado é bom, porque muitos problemas dos investimentos de fracassarem é de serem feitos de forma emocional e não de forma inteligente. Puto, mas eu vou fazer aqui a minha parte de advogado do diabo, que é a questão da Bitcoin, e é uma coisa que eu me questiono sempre, é assim, a verdade é que o dinheiro também só vale aquilo que nós achamos que vale, que alguém disse, o dinheiro, esta nota de papel vale 5 euros, mas existe tipo um acordo entre várias instituições poderosas de que uma nota de papel vale 5 euros. Face à Bitcoin, é mais uma questão especulativa, para já, porque eu não vejo forma da Bitcoin substituir o dinheiro na medida em que, eu sei, tudo bem, já substitui, já é aceito em várias plataformas, por restaurantes, etc. Tu podes pagar com Bitcoin, mas a questão é, a facto de ser tão descentralizado, vai acabar por afastar os bancos, por afastar uma data de entidades reguladoras que não vão querer aceitar a Bitcoin como uma moeda de troca. Podem aceitar moedas digitais, imagina criarem o BitEuro e muda e passa de euro em papel para uma moeda digital, mas não me parece que isso aconteça com a Bitcoin. Portanto, ao fim do dia... Mas percebes aquilo, percebes que isso é só mais uma, e ainda agora tu disseste, não é o banco que... Não é o Banco Central que diz que 10 euros valem 10 euros. São as pessoas que usam esses 10 euros que dão o valor àquela moeda. Eu posso criar um Bitcoin Rui Gomes. Mas em eu parte posso criar é o meu Bitcoin, percebes? Sim, é verdade, agora, mas em parte é o aceitar? Banco Central. Em parte é o Banco Central. Porque, tipo, eu vou a qualquer sítio da União Europeia que use euro, no caso, e eu pago uma nota de 10 euros, uma coisa que vale 10 euros, porque a todas as instituições financeiras e as instituições reguladoras assim definiram. Na Bitcoin, não é assim que definiram, são os intervenientes no mercado. Eu, tu, o Banco Central, todos os negócios, por aceitarem. Sim, verdade. Mas a questão são todos os intervenientes no mercado. Mas neste momento, tu não podes mudar o facto de uma nota de papel valer 10 euros. Tipo, independentemente da inflação e tu perderes poder de compra, que é verdade, mas aquela nota de papel em específico, que diz 10 euros, vai continuar a valer 10 euros, porque assim foi definido e até alguém mudar, que vai demorar bastante e haver um consenso geral para mudar, vai continuar assim. Quando eu digo criar mais uma moeda, não estou a falar de mais uma altcoin. Novamente, seria um euro digital, criado pela União... Mas tu percebes que
percebes que, primeiro, todas as moedas vão falir, ok? Porque Moedas que físicas ou moedas digitais, sem ser Bitcoin? moedas físicas, moedas digitais que tenham um controle humano. Porque existe uma recessão, o que é que o humano vai fazer? Vai imprimir mais, ok? Ok, isto E num longo prazo. no longo prazo, todas as moedas, se tu analisares num período de 2000 anos, todas as moedas faliram. Certo. Pronto. Menos o ouro, Porquê? Porque tu tens a que não é uma intervenção. moeda. Não é uma moeda. Não é uma moeda. Ok? Mas todas faliram em algum tempo da história. Porquê? Porque houve intervenção humana, ou criaram hiperinflação, criou problemas aos intervenientes do mercado e eles deixaram de aceitar. E houve uma revolução e mudou-se, ok? Sim. Tu se criares um euro digital, ok? O objetivo tu não tens, que é, a qualquer altura eles criam mais e tu perdeste valor na tua moeda, poder de compra, ok? Porque, ok, podem criar o euro digital, como já estão a criar e como já criaram o iene e agora estão a falar em criar o dólar, ok? Certo. A questão aqui primordial é que a inflação, essa inflação é quase um imposto que tu não vês e que estás a pagar e que a maior parte das pessoas que não tiraram a economia de gestão, e mesmo algumas pessoas que tiraram a economia de gestão ainda não percebem isso. Mas a verdade é que é um imposto que te está sempre a roubar dinheiro e que te impossibilita de... que te está a roubar dinheiro, porque tu perdes poder de compra, percebes? Se eu tiver 100 mil euros agora, esses 100 mil euros não valem 100 mil euros daqui a um ano, porque eu levei com a Certo, inflação. E não é isso só é isso. verdade, puto. Mas a Pronto. questão é, Isso aí é uma forma, é um mecanismo. Diz. E aqui a questão é, o Bitcoin previne isso. Porque tu não consegues imprimir mais. Por mais que tu queiras imprimir Bitcoin, tu não consegues imprimir. É aquilo e acabou. Ok? Mas, Tu queres diz. mas ao mesmo tempo, o facto de não haver regulação ou qualquer tipo de controlo por parte de instituições financeiras ou o que seja na Bitcoin, ela é tão volátil. Há criptomoedas que são muito mais, é verdade, mas ela continua a ser tão volátil que perde uma questão muito importante. É tudo bem que ela tem segurança na utilização, mas perde uma coisa que é extremamente importante para a utilização de qualquer moeda de troca, que é a segurança e confiança que dá a um cidadão de saber que quando lhe forem pagar em 10 euros, tudo bem que para o ano 10 euros valem um bocadinho menos por causa da inflação, mas à partida ele em vez de cobrar 10, cobra 12. Agora, imagina que eu estou-te a vender o meu carro e tu dás-me uma Bitcoin. Hoje, essa Bitcoin vale 40 mil euros, amanhã pode valer 20 mil. Agora. Sim, agora. Mas porquê? Porque tu tens o mercado. O mercado de Bitcoin tem 1 trilhão de euros. Agora nem é isso, tem 800 bilhões de euros. Mas tu, quando maturares este mercado, ok? E tiveres um mercado de Bitcoin com um market cap de 50 trilhões, que vai chegar, quer tu queiras, quer não, vai chegar. Quando tiveres esse mercado maturado, dessa forma, tu não vais ter swings de 10, 15%. Esquece isso. Não tens, porque está tão consolidado que a volatilidade vai como andar a nos do euro. 7%. Exato. Mas tu tens uma deflação, percebes? É deflacionário. Porque tu não consegues imprimir mais. E por outro lado, tens os bancos centrais a imprimir mais. Logo, tu vais constantemente insuflando esta Sim, moeda. só que lá está. Okay? Tu, neste momento, a Bitcoin, não, a meu ver, não tem utilidade enquanto moeda de troca. A única possível utilidade para a Bitcoin, para além de ser a base Mas tecnológica de tem. muitas coisas, não, ter tem. Tu podes É legal usá-la tender. como... Não sei se Tu não sei podes se já viste, é usá-la. legal tender no El Salvador. El Salvador já usa Bitcoin como legal Sei, tender. Okay? sei. Mas imagina, São 11 milhões de pessoas. tu 10 podes milhões de pessoas. usá-la como moeda de troca. Mas a questão é, eu duvido que muitos cafés, muitos restaurantes, muito o que seja, vão adaptar isso só pela questão de confiarem naquilo que vai ser a volatilidade da Bitcoin. E que leva aqui a outro ponto da questão de estás a comparar com o euro e com outras moedas.
Mas a questão é que a forma como tu olhas para o euro é só uma, moeda de troca. A forma como a maior parte das pessoas olha para a Bitcoin não é moeda de troca, é investimento. E isto tu sabes. Da mesma forma, até porque as pessoas, nós estamos a falar de Bitcoin, opção de investimento. Tu não ouves ninguém na rua a falar de eu vou comprar euro para investir, porque isso não existe. Tipo, é uma moeda de troca, é só isso, é só moeda de troca. Podes comprar ouro como investimento. Também pronto, vale o que vale. A Bitcoin é tomada como se fosse uma ação na bolsa. Eu vou meter dinheiro na Bitcoin para ver se consigo fazer mais dinheiro através da volatilidade na mesma. Não é através de moeda de troca, estás a ver? Portanto, enquanto que a maior Eu não parte... acho isso. Eu vejo Bitcoin como, sem dúvida, um investimento, mas é um investimento que me dá, pelo menos, o debasement da moeda que eu estou a levar no anual. Sim, mas lá está, mesmo tu a teres 30% da tua net worth em Bitcoin, é para quê? É porque estás a É para contar que ela é para pelo valorize. menos manter. Não, é para pelo menos manter o meu poder de compra. Exato, porque estás a contar que ela valoriza. Não, eu estou a contar é que o euro desvalorize. Sim, o euro desvaloriza e a Bitcoin mantém-se ou valoriza. Portanto, tu acabas por não perder o teu, o teu poder de compra. A meu ver, isso é o que um gajo faz, por exemplo, para meter o dinheiro num ETF do SP500, que mesmo que caia num ano ou dois, nos restantes Não. continua a subir, estás a ver? Não, porquê? Porque se tu, ainda há bocado estava-te a dizer, se tu dividires o debasement da moeda pelo gráfico do S&P 500, tu não ganhaste assim tão poder de compra como isso. Não, claro que não ganhas, especialmente se houver anos Porque tens muita como inflação. este, em que tens tipo 7% de inflação nos Estados Unidos, né? Mas não é 7%. A questão é que não é 7%. Tu estás a levar um debasement. Porque imagina, os 7% é uma forma em que as variáveis são manipuladas pelo governo, ok? Ok. Tu tens que analisar o teu microambiente. Qual é que foi a tua inflação para ti, ok? E se tu analisares bem, se calhar não foi 7%. A inflação para mim não foi 7% de certeza, foi bem mais. Ok. Para o meu ambiente. Para o meu Sim, ambiente. mas Ok? mesmo assim, Porque eu como tu dizes. Mas mesmo assim, por exemplo, se a Bitcoin começou o ano de 2021 a 50 mil euros e acabou a 2021 com 30 mil euros, no curto prazo tu estás a perder com a Bitcoin, não te estás a salvaguardar. Tu podes acabar por salvaguardar para o longo prazo, melhor do que tu te salvaguardarias com o SP500, mas neste momento, num prazo de 5 anos, tu podes até estar-te a prejudicar mais. E isto ainda Claro, sim. tens que presumir que efetivamente ela vai chegar a esse market cap de vários trilhões, né? Porque ao fim do Sim, dia sim, é uma sem dúvida. incógnita. Pá, sei lá, é assim, eu gosto da tecnologia, gosto da descentralização, gosto da segurança, acho que a Bitcoin é um feito do caraças, percebo a cena da Bitcoin, mas lá está, eu não consigo olhar para a Bitcoin como uma moeda de troca. É só nesse sentido também que tu falas, de manter valor. Ainda não é moeda de troca. Ainda não é, mas quando maturar, mas aí não tens a oportunidade que tens agora, Claro, não tenho que é oportunidade de aproveitares. investimento, não tenho oportunidade de Não, investimento. claro, Porque não é como tens a se dissesse oportunidade. que se aparecesse o euro, antes do euro se tornar oficial e 5 euros não valiam 5 euros, valiam 10 cêntimos, é um bocado isso, estás a ver? Tipo, tu compravas 5 Claro, euros por 10 cêntimos e depois, olha, claro. nós estabelecemos que 5 euros são 5 euros. Pá, se isso acontecer com a Bitcoin, não desta forma, mas de uma forma tipo em que ela está nos 150 mil euros a moeda e às vezes vai aos 140, outras vezes vai aos 160, mas não flutua muito mais do que isso, pá, tudo bem, filho. Pois, se calhar, o que acontece hoje em dia com o Euro-Japão, com o Euro-Yen, de haver pessoal a fazer day trading, a tentar ver cabeças e troncos e não sei o quê nos gráficos para comprar no Forex, Yeah, sim, o sim. pessoal começa a Não. fazer isso na Bitcoin daqui a 15 anos. Pá, não digo que não, mas não sei, tipo, lá está. A meu ver, nunca me parece que vá ser uma excelente moeda de troca pelo facto de que, a não ser que exista uma revolução financeira muito grande, em que as instituições maiores financeiras não consigam dar vazão tipo, àquilo que é a vontade da sociedade no geral, eu não vejo isso acontecer, porque elas vão querer sempre ter mão. Nós vivemos num mundo corrupto e pronto. E
cada vez menor à partida, mas vai continuar a ser. Mas mesmo fora de corrupção, precisa de haver uma certa confiança em determinadas coisas e haver um certo controlo. E eu não vejo, tipo, o governo, qualquer governo, a abdicar de uma certa segurança e de um certo controlo. E pode haver uma moeda digital criada para esses efeitos, de moeda de troca oficial da União Europeia, do que seja, mas não me parece que a Bitcoin tome esse caminho, estás a ver? Pode ter esse caminho como uma cena paralela, mas Olha, não mas tu não tens a noção, oficial. mas tens a noção que se nós estivermos a falar de se nós estivermos a falar de uma moeda como Bitcoin, ahm, ficar como legal tender e moeda de troca de, de países, de grandes estados como a Alemanha, a França, pronto, como nós estamos a dizer, a União Europeia, Certo. tu tens a noção que estamos a falar ah, de um market cap que pode chegar até aos 100 trilhões. Claro, Estás a perceber? nesse caso. Porque tu vais ter que começar até o imobiliário conta como Bitcoin, porque como tudo começa, os preços começam a ser em Bitcoin, então tu começas a contar isso também como. Então o que é que acabas por acontecer? Se tu vires, tu tens 800 bilhões, estamos a falar de 120 vezes o que tu tens agora, Sim, percebes? mas é verdade. Mas a minha questão, o que eu penso logo é. Já não estou a falar em moeda de troca, eu estou a falar num value storage tipo gold, estás a ver? Sim, mas Se nós falarmos de value storage tipo gold, porque é que um país tomaria olha, esse vê isto. passo? Espera aí, vê isto. Porquê que o El Salvador tomou este passo? Porque a moeda deles faliram 3 vezes, Mas o El percebes? Salvador é uma cena pequeniníssima. Eu estou a falar, por exemplo, uma economia como a alemã tomar um passo Ok, desses, ok. entendes? Então, mas vê isto, vê isto. Ahm, e tenho aqui tantas coisas para falar. Deixa-me primeiro pegar, já peguemos nesse assunto, ok? Deixa-me só te explicar uma coisa. O ouro ah, tem 10 trilhões de market cap, ok? Tu comparando as propriedades que tu tens no ouro com as propriedades que tu tens no Bitcoin, e Bitcoin tem 800 bilhões de market cap, acho que agora até desceu um bocado, está 700 bilhões de market cap, ok? Tu tens o ouro que vale 12, 15 vezes mais, ok? E tu analisas as propriedades do ouro e avalias as propriedades do Bitcoin, e tu tens Bitcoin em termos de. Estamos a falar de propriedades como quais? Divisibilidade, ok? Portabilidade, ok? Portabilidade, divisibilidade, segurança, transmissibilidade. E tu, se analisares as propriedades do ouro com o Bitcoin, Bitcoin ganha em todas, ok? Divisibilidade. Menos uma, que é o ouro existe no plano físico. Ok, não, já passámos isso. Não, mas tipo, Estamos. o ouro tem um valor intrínseco físico que a Bitcoin não tem, Não, mas certo? isso já passámos essa fase. Estamos na era digital, ok? Tá bem, mas é diferente, até tipo a nível de te roubar, é assim, é muito mais difícil eu mandar touro, é um facto. Se eu te quiser mandar ouro para te pagar, seja o que for, é uma pisada do caralho. Se eu quiser Exato. dividir tipo, nisso tudo, certinho, direitinho, a Bitcoin ganha em tudo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho a certeza que para me roubarem o ouro que eu tenho nesta mesa, tem que vir aqui entrar um gajo, dar-me duas chapadas e levar-me o ouro. E mesmo que alguém decida, oh, isto o ouro não vale nada agora, continuo a ter aqui um bloco de ouro, que eu posso fazer com ele alguma coisa, dar Ok, com ele na cabeça de um e o gajo, o que Bitcoin for. não? Não, E o Bitcoin não? O Bitcoin fisicamente tu não tens. Atenção, eu estou-te a perguntar Ok, isto, eu não estou a mas em dizer, termos de não é segurança por eu é muito concordo ou não melhor. concordo com isto, estou só a Olha, dizer se tu tipo, o tiveres que é que tu achas? pensa nisto, se tu tiveres 1 milhão de euros de bitcoins, Uhum. de ouro em tua casa, pá, tu consegues dormir à noite, mesmo que estejas aí, vêm aí, arrebentam-te a casa e levam-te o ouro. Certo, Se nesse tiveres 1 milhão de sentido, euros, se tiveres 1 milhão de euros em Bitcoin, tu com 8 palavras-chave, 16 palavras-chave na tua cabeça, consegues ter esse dinheiro. está bem, mas Ok? imagina, a meu ver isso também pode ser menos seguro. Pá, posso ser Porquê? hackeado, posso me esquecer,
posso perder o acesso, há uma data de cenas que podem acontecer. Tudo bem que outras coisas podem Eu acho acontecer muito ao mais. ouro. Podem vir aqui, podem me roubar. Mas existe ainda aqui uma cena de confiança com a era digital. Tu olha, pensa Tem nisto, que dar um pensa passo nisto, grande. pensa nisto. Pensa nisto. Se o Estado quiser, se o Estado, e já aconteceu inúmeras vezes na história, se quiser te vir conquistar, se quiser te vir confiscar os teus bens, ok? E tu tiveres o ouro em casa, ou o ouro no banco, ou o que é que seja, e ele te quiser tirar todo, pode tirar todo. Tira tudo. Eu E percebo o que mete na estás a rua. dizer, mas lá está, ao mesmo Olha, tu com 1 milhão de euros, ou 10 milhões de euros, ou o dinheiro que for, e tu tiveres em Bitcoin, tu com 8 palavras-chave ninguém te consegue tirar esse dinheiro. Podem te exportar para a Austrália, que tu na Austrália tens esse dinheiro, percebes? Tu pegas nesse dinheiro, com 50 euros compras um telefone, fazes o download de uma Ledger, tens o dinheiro ali, na Ledger, sacas uma aplicação e estás a fazer pagamentos instantâneos, ok? Em Lightning Network, de sem fees, com dinheiro com 50 euros. E foste daqui de Portugal para a China. Percebes? Percebes a potencialidade disto? Que tem em sim, termos eu de percebo, individualidade, de... totalmente. Acho Pronto. que isso não invalida aqui a questão sempre do valor intrínseco de uma coisa física e de uma coisa que é só digital, estás a ver? Pá, claro que agora a cena muda, né? Porque com os Mas, Jorge, NFTs, com olha o uma coisa. metaverso, com tudo isso, tudo muda, tipo, e nós estamos aí nesse caminho. Pá, mas é verdade que é totalmente Acho que diferente. acho que isso do tangível já não é uma. Isso era antes para os nossos pais, percebes? E como tu há bocado disseste, isto está a ir para uma coisa que daqui a 10 anos já não vai haver euros físicos. É tudo digital, ok? E é por isso que não vais acreditar no euro? Acho que não. Não, mas Se lá agora não está, houvesse. continua a ser diferente do ouro. Mesmo Claro, o nesse ouro é uma sentido, coisa continua a ser diferente do física. ouro. Até Sim, porque claro. amanhã podem-te dizer, meu filho, as notas de 5 euros, como te disseram para o escudo, isto que tu aí tens, uma nota de 100 escudos, agora vale 2 euros, ou o que seja. Ou então dizer, não, isto não vale nada, o teu país faliu. Se eu tiver ouro, eu vou a outro país e vou dizer, tenho ouro. Pode valer menos, pode valer mais, à partida continua a valer, porque é um metal, e é um metal precioso. Da mesma forma que os diamantes, estás a ver? A menos que agora um gajo descubra outro mundo e que esteja cheio de diamantes ou então de repente a indústria dos diamantes morre e isso já não existe valor nenhum agregado. Que é difícil, estás a ver? Mas pronto, isto é outro tipo de discussão. Não há Não, dúvida mas sem nenhuma dúvida, que a mas olha, mas sem Bitcoin dúvida que o ouro. ultrapassa o ouro em muitas mais coisas, né? Existe ainda Em aqui termos uma de propriedades. dificuldade em confiar só pelo simples facto de que uma coisa existe no plano físico, outra coisa não existe. Tal como no metaverso. Tipo, eu agora ouço muito de comprar terrenos no metaverso e eu penso, isto é fixe, porque um gajo pode ser dos primeiros. Só que ao mesmo tempo tu estás a comprar uma coisa numa plataforma que pode deixar de existir amanhã. E se tu comprares um terreno numa terra, pá, ou constroem uma autoestrada e têm que pagar, ou o que seja, ou aquilo arde, mas o terreno está lá, podes comprar uma casa, a casa cai, mas o terreno à partida está lá, a menos que o nível da água suba e aquilo é perto do mar e ficas com um terreno debaixo d'água. Mas à partida tipo, está lá, estás a perceber? Mas eu Pá, acho que essa mas questão do pronto. físico, eu acho que essa questão do físico já não é. Já não é. Antes era, agora já não. Porque imagina, Bitcoin, hum, a tecnologia, e é o bonito também disso, é que é código, percebes? Ninguém manda na network. É código na, é código na rede. E uh, daqui a 500 anos, daqui a 500 anos, tu vais ter mais 20, 30 moedas no mundo, mas Bitcoin continua cá, percebes? Percebes o poder disso? Sim, eu Percebes estou o. eu estou a perceber, lá está, o ouro também, à partida.
Sim, mas não há dúvidas que o ouro vai continuar, percebes? Mas aqui em termos de propriedades, sem dúvida que Bitcoin é muito melhor, percebes? Em termos de propriedades. Apesar de não haver no plano físico. E até porque podemos comparar aqui outra coisa. Se calhar daqui a 500 anos tu inventas uma máquina que consegues procurar ouro e nos fundos dos oceanos e tudo mais. E quer dizer que a Sim, oferta vai aumentar. desvaloriza, claro. Pronto, mas nem é isso, nem é por essa argumentação. Aquilo que eu estou a tentar, uh, uh, do meu ponto de vista, te dizer é que eu acho que esse plano físico cada vez mais já não é um. Porque se tu viste NFTs, os NFTs é uma imagem de internet. Não é uma imagem de internet, pronto. Tens NFTs que Mas realmente amanhã podem vão ser morrer, engraçados. percebes? Amanhã podem morrer, tipo, no sentido de... Dificilmente. É difícil, mas pá, imagina, nunca, nada indica que não possa ser uma moda. Pode ser, estás a ver? Não é porque hoje vale um dinheirão que amanhã não pode ser só uma moda. Da mesma forma que nós já passámos por isso com várias coisas, seja objetos, seja tipo a nível de sítios, as coisas sobem, as coisas descem, tipo em termos de valor, empresas, tudo que for. Por exemplo, comprar neste momento a Bitcoin aqui é diferente, não estou a comparar, porque, por Sim, exemplo, Bitcoin é completamente tu diferente. Eu não estou tens, investido em NFTs, atenção. imagina o metaverso e tu compras um terreno numa plataforma, mas só o facto de uma plataforma precisar de uma certa estrutura para funcionar, servidores, etc., mandam os servidores todos com os cães. Ou, de repente, quem é dono desta plataforma, porque uma plataforma pode não ser descentralizada, pode ter responsáveis, etc., decide que nunca mais liga. É como tipo quando tinhas o Farmville no Facebook, estás a ver? Imagina que o Farmville era um metaverso e tu tinhas uma quinta e tinhas umas galinhas, entretanto. E o Facebook, passado 5 anos, foste farto deste jogo de Farmville, cancelo o Farmville. E tu ficaste sem nada. Claro que são coisas diferentes, mas tem que haver também uma data de salvaguardas para que efetivamente as pessoas possam confiar e arriscar de uma forma em maior, porque senão vai se cingir a certos grandes players no mercado e a certos gajos que estão dispostos a arriscar tudo. Porque é que a Louis Vuitton e outras marcas foram para o metaverso abrir lojas, pagar por elas, e há pessoal que vai lá e vai gastar dinheiro tipo a comprar carteiras para os seus avatares e o caraças, porque é pessoal que pode, é pessoal que está disposto a arriscar, é pessoal de outros segmentos, mas não é toda a gente que faz Não, isso. mas eu acho que é indiscutível que está tudo a ir muito mais para o digital. Certo, É sem indiscutível dúvida. isso. Sem dúvida. E que a trend do digital ainda agora começou. O pessoal é que ainda não. Claro, Cada vez os claro. PCs estão melhores, cada vez há mais pessoas com acesso à internet, cada vez há pessoas com melhores computadores em casa. E agora vai E quer começar tu o queres. passo da realidade aumentada, realidade virtual. E as empresas vão para aí, percebes? E que vão começar a vender produtos aí. E apesar de eu não gostar muito dos NFTs, porque acredito que há. Apesar de ter um amigo meu, por acaso, ele tem uma plataforma de NFTs em Portugal, é uma das únicas, e pá, está a ter muito sucesso, por acaso. Tem ali a Escola de Belas Artes que tem uma parceria com eles e não sei o quê. Eu não acho que no curto prazo seja uma coisa para agora. Daqui a 3 ou 4 anos, todas as empresas boas vão estar no metaverse, percebes? Vão ter Sem algo dúvida, construído. sem dúvida. Pronto. Mas em E eu qual? acho que, Porque também tem essa não questão. querendo. O quê? Também em qual? Em qual metaverso? Porque agora, tipo, porque Claro. imagina, o metaverso não é só uma internet, da mesma forma que a internet é muita coisa, estás a ver? A internet é o agregado de tudo o que existe online, de sites, seja do que for. Mas tu depois tens motores de busca para aceder à internet, tens tipo, não só motores de busca, tens browsers e dentro dos browsers tens diferentes motores de busca que têm diferentes informações, que depois tens sites.
Pronto, mas a cena é, agora tens o Roblox, que se fala muito, eventualmente o metaverso do próprio Meta, que era o Facebook, mas depois outro gajo constrói outro, da mesma forma que tu com a Bitcoin, começou o Bitcoin e depois tens o Ethereum e depois tens 500 mil criptomoedas pequeninas, né? Eventualmente isso vai acontecer. Agora a questão aqui depois é o que é que vai definir o valor. Da mesma forma que a Bitcoin se estabeleceu de uma determinada maneira, será que vai haver para o metaverse exatamente a mesma coisa? Um mundo online que se vai estabelecer e outros que não se estabelecem, que ficam só tipo ali como oportunidades de investimento? Porque depois ao fim do dia... Mas sem dúvida. Sem dúvida, 90 e tal por cento desses investimentos vão morrer a 10 anos, percebes? Agora, principalmente altcoins e tudo mais. Mas por isso é que eu te estou a dizer, existe aqui uma grande diferença que eu acho que as pessoas não percebem, que é criptomoeda e Bitcoin, percebes? Certo, eu concordo Porque contigo. imagina, tu tens muitas criptomoedas, mas 90% delas são centralizadas, percebes? O objetivo, e tu há bocado estavas no início da conversa, comparaste Ethereum e Bitcoin. Não existe comparação com moeda, percebes? Tipo, Ethereum é uma coisa centralizada, é um ecossistema, apesar de tu poderes usar como moeda de troca, e cada vez ser mais deflacionário, principalmente agora com o Proof of Stake para Proof of Work para Proof of Stake, uma confusão. Mas tu basicamente não podemos comparar as duas, porque Bitcoin vai estar daqui a 500 daqui a 500 anos, vai estar cá, percebes? Ethereum não sabes. Tu sabes a oferta de Bitcoin. Ethereum não sabes. O Vitalik dá-lhe na cabeça e fecha o Ethereum, ou dá-lhe na cabeça e aumenta Mas a oferta, ou dá-lhe na cabeça e é muda como eu estou a dizer, o protocolo. é como eu estou a dizer para o Pronto. metaverso, estás a ver? É exatamente isso. Enquanto que há Mas por certas isso é que eu só estou coisas que investido. ficam. Mas por isso é que eu estou a dizer que 30% da minha net worth está em Bitcoin, não está em outras criptomoedas, não está em outras altcoins, não está em. Porque isso 90% ou tu dás um tiro muito certeiro e percebes muito para onde é que isto vai e estás. Ou é dinheiro perdido, como eu já perdi, como estava-te a dizer, em 2018, o meu dinheiro todo em altcoins eu já aprendi, estás a ver? Da pior forma. Eu costumo aprender a bater com a cabeça. Pronto. E quer tu queiras, quer não, no meu ver, no meu ponto de vista, Bitcoin vai estar cá por causa dessas potencialidades todas. Pessoalmente, Neste momento, para diz. ti, o rumo para chegar aos milhões é Bitcoin, imobiliário e empresas? Uh, eu não queria colocar isso dessa forma. Uh, eu acho que depende muito do teu círculo de competência. Tu podes chegar aos milhões sem ter que investir em Bitcoin e imobiliário. Sim, sim, eu estou a dizer, lá está. E A tu minha podes equação. conseguir chegar sem precisares de dois dos três, entendes? Teres com o imobiliário, teres um boom, ou com a empresa teres um boom. A minha questão é, na tua estratégia corrente, aquilo que tu estás a investir a nível na parte financeira, é essencialmente Bitcoin para tentar combater a inflação e não perder poder de compra, imobiliário para cash flow e valorização e aumento de património, e depois tipo empresas também para cash flow e aumento de património, é isso? Exatamente. Mas isto aqui é uma diversificação que eu tenho, percebes? A Uhum. diversificação que eu tenho e eu acho que respondendo aqui à tua pergunta de uma forma, tem tudo a ver com como é que tu consegues ver os números da alocação do capital, ok? Eu, por exemplo, consigo, nas minhas empresas, eu consigo retornos da alocação de capital muito superiores que tenho e muito mais certos do que tenho no Bitcoin. Estás a ver? Claro. Eu consigo duplicar o meu investimento inicial em um ano, percebes? Certo. É fazer um 100 vezes e é quase certo. Porque já criei duas empresas, sei que a terceira é assim. Eu tenho quase um 100% em um ano do capital investido. Retorno de investimento. E ali, como estávamos a ver, imobiliário alavancado tem um retorno de investimento de 40%. Pá, Bitcoin, em 50 anos não tem como falhar, percebes? Mas tem muito a ver, tem muito mais risco
é muito mais passivo, ok? Porque não metes o teu tempo nisso. Certo. E apesar de eu, por aquilo tudo que vos expliquei de network effect e debasement da moeda, acho que vai continuar a seguir essa trend. Por isso, eu vou conseguir sempre uma alocação de capital de 40% a 50% anual dos próximos 10 anos. Ok? Porquê? Porque eu estou eu estou a colocar o meu capital, a alocar o meu capital ali, porque eu vejo essa potencialidade, é um risco e é passivo. Ok? Uhum. Pronto. Apesar de eu conseguir alocando aquele capital numa empresa ou num imobiliário, tem de riscos diferentes, se calhar mais certo, ok? Mas sim, sem dúvida, a minha equação é imobiliário, não, vamos aqui, empresa, porque a empresa é que possibilita ter o cash flow, com esse cash flow investis em imobiliário e cryptocurrency, sem dúvida. E aqui em Que neste caso cryptocurrency, só só Bitcoin. Bitcoin. Yeah. Só Bitcoin. Portanto, E alguns DeFi projects tipo em Ethereum, pronto, que se tu fizeres stacking dão-te um retorno de investimento de 5, 6% anual. mas para ti, bolsa agora está totalmente fora? Fora de questão. Fora de questão por causa daquela questão da alocação de capital que estava até a falar. Se eu acho que vamos ter uma recessão, ok? Porque vão ter que subir as interest rates para combater a inflação, Pronto, porque neste agora debasement, já estás a olhar para a questão do stock picking alocação de de uma certa capital. forma, exato, sim. Porque eu estou a alocar capital. Se eu consigo sítios onde consigo alocar o meu capital a 50%, 100% anual, 40%, 50% Bitcoin, porque é que eu deveria ter o meu dinheiro, apesar de diversificar, se num sítio que eu não vejo que poderei ter um retorno do investimento desses parâmetros, percebes? Uhum. Eu pego nesse dinheiro e aloco em sítios que eu acho que vou ter um maior retorno, ok? E o que é que tu fazes, por exemplo, para comprar a Bitcoin, antes de pegarmos na parte da empresa, para comprar Bitcoin, pegas no dinheiro quando te apetece, tumba Bitcoin, esperas por uma determinada altura no mercado, metes todos os meses, tipo dollar Não, cost é dollar averaging. cost average. Dollar cost average. DCA. Ok. Portanto, todos os meses metes X. Todos os meses, desde o mês X. Sempre. Ok. Bom, pronto, assim, é como eu faço com os ETFs. Exato. Porque, opá, porque ao fim do dia acaba por é assim, acaba por compensar mais ou menos. Tipo, se tu fores um gajo, tiveste sorte e compraste Tesla em março de 2020, não compensa. Mas como a maior parte do pessoal não tem sorte nisso, acaba por compensar, porque se houver perdas, tu salvaguardas-te, se houver ganhos, pronto, não ganhas tanto, mas vais ganhando dinheiro na mesma. Pronto, o que é porreiro. No imobiliário, acho que já falámos aqui muito sobre isso, já percebemos mais ou menos também a tua estratégia. Também estás num Mas olha, ponto. Bitcoin. Mas Bitcoin. Diz. Isto Bitcoin dá para estarmos aqui a falar mais 2 horas, se quiseres. Eu sei. Porque, imagina, tu tens, dentro do Bitcoin, tu tens coisas lindíssimas que estão a acontecer, nomeadamente pressões macroeconómicas e monetárias a grandes nações, por causa desta questão do legal tender, que está a ser adotada em países que estão a falir. Porque o que é que dá força a uns Estados Unidos? O que dá força aos Estados Unidos é terem uma world currency que tudo é transacionado em. É o petrodólar, ok? Tudo é transacionado em dólares, ok? E todos os estados que tu vês, quase todos têm no seu banco central, têm dólar, ok? Certo. E o que é que acaba no seu banco central? Expressei-me mal. Todos os estados, no seu balance sheet, têm dólar, porque tudo é transacionado em dólar. Então eles têm que ter dólar no balance sheet. Se querem fazer trocas internacionais, têm que comprar em dólar, porque os outros países a troca é feita em dólar. O que é que isso acaba por fazer? E uma elasticidade macroeconómica gigante, ok? Porquê? Macroeconómica não, de política monetária. Porquê? Porque a oferta que tu tens mundial do dólar é gigante.
tudo é transacionado em dólar, ok? Então, Uhum. quando tu imprimes, tu tens uma capacidade de elasticidade política monetária ridícula. Tu consegues imprimir um terço, como os Estados Unidos fez, um terço da moeda em 2 anos e ter 7% de inflação. Ok? Porquê? Porque tu tens uma oferta mundial gigante de dólar. Ok? E tu vês o quê? Tu vês que os debasements, apesar de outros países fazerem o debasement igual ou tentar fazer uma política monetária tão igual aos Estados Unidos, e tu vês os debasements reais da moeda quando comparas uma moeda com a outra. Por exemplo, o real. Se tu comparares o real com o dólar, tu vês o real debasement da moeda brasileira. Ok? Certo. Pronto. Porquê? Porque eles imprimiram, se calhar, a mesma quantidade de dinheiro. O problema é que não tem uma elasticidade monetária como os Estados Unidos têm. Problema, Bitcoin. Quanto mais países começarem a adotar Bitcoin como legal tender, Argentina, Venezuela, ok? Já estão a falar, Zimbábue, já está a falar, ok? O que é que vai acabar por acontecer? Porque são países onde as moedas já faliram nos últimos 50 anos, 4 ou 5 vezes, e cria problemas em termos de sociedade gigantes, e que nós nem nos apercebemos. É a mesma coisa que a cada 10 anos, tudo aquilo que tu construíste e guardaste no banco não vale nada, ok? Que torna problemas socioeconómicos e de confiança no governo gigantes. E quanto mais esses países forem tomando essa direção do legal tender como Bitcoin, e que vai acontecer, faz com que as grandes nações percam poder de elasticidade monetária. Ok. Percebes onde é que eu quero chegar? Sim. Porquê? Porque em vez de ter dólar no seu balance sheet, começam a ter Bitcoin e começam cada vez menos a ter necessidade de fazer trocas em dólar. Porque o que é que Claro. acontece? O que é que esses países, como é que esses países mantêm o poder económico? Ou muitas dessas pessoas mantêm o poder económico? É trocando instantaneamente a moeda do país, porque eles sabem que desvaloriza por dólar, criando uma oferta gigante em termos de política monetária para os Estados Unidos. Porque há cada vez mais oferta. Toda a gente quer o dólar. Tu estás em África, toda a gente quer transacionar, quer trocar a moeda corrente pelo dólar, porque o dólar é que tem força, ok? Porque nessas economias tens uma double digit inflation, ok? Uhum. E às vezes mensal. Pronto. Partindo deste pressuposto, o que é que acaba por acontecer? Isto é a tal teoria do jogo. Como é que se diz? Teorias. A teoria Teorias do de jogo, nós jogos. demos isso. As teorias dos Sim. jogos. É como agora Exatamente. a O que é que política. acaba por acontecer? E cada vez mais países estão a perceber disso. Que tu tiras poder em termos macroeconómico e poder de elasticidade monetária a grandes nações por ires para um caminho em que não precisas dessas grandes nações ou não precisas do dinheiro dessas grandes nações. Tornas-te independente, ok? E aí é que poderá haver grandes problemas e aí eu vou adorar ver o desenvolvimento desta questão do Bitcoin. Estou a ser muito sincero. Mas Principalmente como é que, agora. por exemplo, tu por teres mudado para a Bitcoin, tu mudas do real? Imagina que agora Portugal já não tem escudos, pronto. Se bem que o PCP e o Bloco de Esquerda querem voltar a meter, mas Só se fosse para o desastre. Só se fosse para o desastre pá, nacional. são políticas, da mesma forma que o Chega e o CDS são eurocéticos relativamente à União Europeia, daquilo que o pouco que eu percebo de política, e no último podcast falámos sobre isso. O PCP fala mesmo sobre isso nas propostas políticas deles, neste caso CDU, e o Bloco de Esquerda, segundo o Cláudio que teve no podcast anterior, eles tentam mascarar um bocadinho isso, mas eles também são um pouco contra o euro. Mas esquecendo esta parte de Portugal, pegando no Brasil, imaginemos que tem o real e tem no seu balance sheet o dólar, transaciona coisas em dólar com os Estados Unidos, mas qual seria a diferença? Se eles passassem para Bitcoin, eles não teriam que transacionar coisas na mesma em dólar? Tinham que transacionar coisas na mesma em dólar.
aqui a questão é, porque é que existe, faço a pergunta a ti, porque é que existe uma double digit inflation nesses países? Porque é que tu achas que existe uma inflação de 2 dígitos em quase todos os países de terceiro mundo? Não faço Ou ideia. subdesenvolvidos? Se não for por causa do... Em desenvolvimento. Se não for por causa da impressão de dinheiro, não faço ideia. É por causa da impressão de dinheiro, mas não é só, é por causa da... Existe sempre Por exemplo, a Venezuela é um bom caso disso, a quantidade de inflação humana, que teve. Exatamente. Porquê? Porque tu tens de ser minucioso quando tu tens de ser minucioso quando geres a política monetária de um país, ok? São coisas e o erro humano, nesses casos, se tu não tiveres elasticidade monetária, ok? O que é que acaba por acontecer? Pequenas mudanças criam uma inflação que tu às vezes efeitos multiplicadores que tu não estás à espera, ok? E o sistema económico é demasiado complexo. E os pequenos países subdesenvolvidos, a acrescentar a isso, têm problemas não só socioeconómicos, mas também políticos, e que existe uma grande... Normalmente nesses países existe sempre também muita... Por causa da ignorância dos povos, existe muita... cleptocracia. A maior parte... Existe muito roubo por parte do governo, ok? E existe muita alteração de governos de anos para anos. E a probabilidade de aparecer alguém... Primeiro, tens um problema socioeconómico. E associado a isso, tu teres alguém que vá para o governo e que não tome... porque o governo está constantemente a mudar e que não toma as decisões corretas, o que te acaba por acontecer é que basta uma pessoa tomar as decisões não corretas para te rebentar o sistema monetário. Ok? E Bitcoin possibilita descentralizares a parte monetária do governo. Ok. Ok? Tu descentralizas a parte monetária. Porque é que os governos têm que ter acesso à parte monetária, percebes? Porquê? Sim, mas depois eles, se quiserem Porquê é que fazer os governos trocas têm com outros acesso países, à parte monetária? vão ter que fazê-lo sempre em dólar. Sim, mas isso troca um Bitcoin por dólar. Sem stress. Mas eu não Apesar estou a de tu num futuro poderes transacionar, no meu ver, tu a certa altura vais ter nações a transacionar em BTC, percebes? Sim, mas eu aí o que eu não percebo é qual é a diferença assim tão Não aceitam, ok, eu considerável quero fazer uma transação, de trocar. eu quero fazer uma transação. Diz. Não, para mim a questão é qual é que é a diferença assim tão considerável de fazer a troca Bitcoin por dólar em vez de ser de real por dólar. Desculpa? Porque tu há bocado estavas a falar que uma das grandes pressões para as nações, como os Estados Unidos, etc., e que lhes iriam fazer perder a elasticidade monetária na política económica, era outras nações começarem a adotar a Bitcoin em vez da sua moeda que vai falindo. Portanto, no real... Não é a sua moeda, não é a sua moeda, é o dólar. Em vez de terem dólar no balance sheet, eles tiram esse dólar do balance sheet e eles dão Bitcoin. Porque o legal tender no país deles transacionam em Bitcoin, já não transacionam em dólar. Então, mas ok? calma, mas eles... E mantêm o seu poder económico, ou pelo menos o debasement que tinhas da moeda, mantém em Bitcoin, ok? Mas o dólar, estamos a Em falar vez de ele dar o dólar. do dólar americano, certo? Sim, exatamente. Mas por exemplo, o Brasil não usa dólar, usa real. Eles estariam a trocar o real pela Bitcoin, é isso? Não, mas eles têm dólar no balance sheet deles, percebes? Mas o dólar do balance sheet deles é de fazer trocas com os Estados Unidos, certo?
e manter, porque neste momento, não sei se tu estás a par, mas o real está com double digit inflation também. É Ok? capaz. Mas Dois eles, dígitos de inflação. por acaso agora o real até tem subido de valor. Subiu ligeiramente, pelo menos na última semana, tinha subido ligeiramente de valor. Ele andava nos 6,40 e passou para aí para 6,17, qualquer coisa assim, em termos real-euro. Uhum. Mas isto para te dizer o quê? Se neste momento muitos desses países seguram ou convertem parte do real em dólar. Ok? Para quê? Para manter poder de compra, porque sabem que a moeda está a ser desvalorizada. E não é só isso. Ok. Muitas Aí dessas estamos a falar de pessoas uma que coisa transacionam, diferente. muitas dessas pessoas que estão a transacionar no mercado, porque sabem que estão a poder de compra do real, trocam o real pelo dólar. Ok, estou a perceber. Quando tu Percebes? estás a falar da troca, não estás a falar de haver compra de mercadorias em dólar e coisas assim. Estás a falar da troca na Não. moeda em si, compra de moeda Exatamente. para tentar combater a desvalorização. Ok. Exatamente. Então, Exatamente. E não mas só isso, isso. isso é Mas o que também. contraditório. Isso é Mas espera. contraditório. Mas também o que te dá elasticidade, macroeconómica, também é tudo ser transacionado em dólar. Porque tudo sendo transacionado em dólar, inevitavelmente, todos os Estados têm De ter dólar no dólar. balance sheet. Claro, Ok? claro. Uma coisa está ligada à outra. Mas imagina, trocar moeda, trocar real por dólar é contraditório, porque tu compras dólar com real, tu estás a acabar para tentar combater a desvalorização, na verdade estás a contribuir mais para a desvalorização, não é? Isto no caso, sim, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Pá, Mas isto porquê? Porque os intervenientes no mercado, isto já não estou a falar do Estado, estou a falar dos intervenientes no mercado. Isto porque o Estado fez com que os intervenientes no mercado não queiram. ahm, Passou uma desconfiança aos intervenientes no mercado. Então eles não querem holdar o real. Eles querem holdar o dólar. Então trocam. Ok? hum, E inevitavelmente o Estado vai ter que ter dólar no balance sheet porque algumas coisas no país vão começar a ser transacionadas também em dólar. Os Estados, sabendo que a moeda está em double digit inflation, nas trocas comerciais, em vez de se livrarem do dólar, eles vão reter o dólar. Ok? Certo? Aquilo que eu estou a dizer? Percebes aquilo que eu estou a dizer? sim. E os intervenientes no mercado, o que é que vão fazer? Havendo uma desconfiança da moeda do próprio país, porque existe uma inflação maior, o que é que eles vão fazer? Vão trocar a moeda, o real, pelo dólar. Ok? O que é que faz? Faz com que, em termos macroeconómicos, que era aquilo que eu te estava a explicar há bocado, existe uma grande oferta mundial de dólar em todo o mundo. Quando eles aumentam o debasement, como existe uma grande oferta, e uma grande oferta, não uma grande oferta, uma grande procura neste caso, não é? Existe uma grande procura, não é? De dólar, toda a gente holda dólar, não só em casa, como Estados, tudo é transacionado em dólar no mundo inteiro. O que acaba por acontecer é que eles têm esta elasticidade macroeconómica. Era isto só. Ok. Bem, isto já, Mas já, alguma coisa não faz sentido para ti? pá, a cena é que já estamos a entrar num campo em que eu claramente não tenho conhecimentos suficientes para poder, tipo, discutir contigo, percebes? Só te posso ouvir, e abanar com a cabeça naquilo que eu vou percebendo, Mas faz porque sentido ou não? não, Mas faz sentido aquilo que eu estou a dizer? o que tu estás a dizer na minha cabeça faz sentido. Agora, não tenho forma nenhuma de te dar uma opinião pessoal sobre isso, porque são coisas que eu domino pouco, estás a ver? Não me vou fingir entendido em partes macroeconómicas, seja o que for. Pá, é assim, percebo algumas cenas. Agora, não quero estar a entrar em temas que me vou estar a queimar a mim próprio e a trazer mau conteúdo aos meus ouvintes.
Não é de forma alguma tema que eu domino. Mas é um bom ponto e relativamente favorável à questão da Bitcoin. E é curioso teres falado nisso, porque é um ponto de vista também diferente. Mas eu, querendo passar aqui só a uma última parte, que era a questão das empresas e daquilo que tu fazes, da mesma maneira que tu colocas como em primeiro lugar para a tua, para o teu bolo financeiro, digamos assim, e também que tu consideraste que é a coisa mais fácil de trazeres maior retorno de investimento. A verdade é que não é muito fácil para qualquer pessoa criar uma empresa, primeiro ponto. Depois, segundo, ter grande sucesso com a empresa. O que é que tu achas que no teu caso realmente te diferencia nesse aspecto? É porque tu encontraste um bom nicho? É porque é um mercado que tu já conhecias bem e foste conhecendo melhor e eventualmente conseguiste atacar uma coisa de forma muito inovadora? Ou simplesmente estás a fazer algo que já se fazia, mas estás a fazer de forma mais consistente? O que é que tu achas que aconteceu aqui?